Olá, prezados alunos e alunas do curso de Gestão Ambiental. Eu sou a professora Heloísa e eu estou aqui hoje para começarmos a nossa primeira aula da disciplina de Legislação Ambiental. Na nossa aula de hoje, eu vou apresentar alguns tópicos da unidade 1 do seu livro. Vamos falar sobre hierarquia das normas, vamos falar sobre Constituição Federal e também sobre leis ambientais. Então, vamos começar? Olá, caros alunos e alunas do curso de Gestão Ambiental. É um grande prazer estar aqui hoje falando com você sobre a disciplina de Legislação Ambiental, ou também chamada de Direito Ambiental. Os objetivos da nossa disciplina são apresentar para você os conteúdos básicos acerca do direito ambiental. É fazer com que você entenda como localizar uma norma, como localizar uma lei, entender a hierarquia entre as normas para resolver possíveis problemas na sua abordagem prática e profissional. Se você tiver qualquer dúvida no decorrer das nossas aulas, eu estou à disposição para responder os seus questionamentos. Então vamos iniciar? Bom, o objetivo principal da nossa aula de hoje é saber onde e como encontrar a legislação ambiental, é entender a hierarquia das normas, ou seja, que existe uma hierarquia entre as leis, e apresentar para você os órgãos da jurisdição brasileira, os órgãos judiciais da jurisdição brasileira, e apresentar e entender a importância que a Constituição Federal brasileira tem. Então, são algumas perguntas que eu te faço. Na medida em que cresce a degradação irracional do meio ambiente, torna-se crucial a maior e eficaz tutela dos recursos ambientais pelo poder público e toda a coletividade. Essa proteção colocada aqui para nós, essa tutela dos recursos ambientais, ela deve acontecer por todos nós, sejamos cidadãos comuns ou não, e também pelo próprio poder público. Essa atribuição é uma atribuição que a nossa Constituição Federal Brasileira de 1988, ela dispõe, ela certifica lá no artigo 225. Bom, como falarmos então, iniciarmos a nossa conversa acerca do direito ambiental? Explicar acerca da legislação, das leis, ou seja, esse conjunto de normas que estão válidas naquele momento. Entender esse conjunto de normas que são válidas naquele momento, encontrar a legislação ambiental atual, encontrar a lei ambiental atual. Porém, é verdade que existem inúmeros desafios nesse percurso, porque a legislação ambiental, ela não tem uma codificação geral na esfera federal. Ou seja, não há, assim como acontece com a consolidação das leis do trabalho, a CLT, um único documento que coloque dentro dele todas as normas relativas ao direito do trabalho. No direito ambiental, isso não é possível de acontecer. Então, existem inúmeras leis, essas leis elas estão esparsas, e muitas dessas leis, para dificultar ainda mais esse trabalho, é que muitas dessas leis foram editadas, ou seja, elas surgiram antes da Constituição de 1988, e eu vou explicar para vocês como reconhecer essa situação. Por isso, algumas normas que vêm antes de 1988 têm duvidosa recepção constitucional e outras, então, se discute se ela ainda estaria vigente. Então, essa é a segunda dificuldade que se tem quando falamos de direito ambiental. Bom, além disso, existe no direito ambiental várias normas regulamentares que são editadas tanto pelo Ministério do Meio Ambiente, que é o MMA, quanto pelo CONAMA, quanto pelo IBAMA. Existem também os atos normativos estaduais, distritais e municipais. Por quê? Porque a competência para proteger e editar normas acerca do direito ambiental, ela é uma competência, como nós falamos, concorrente. Ou seja, cabe para todos os entes da federação essa competência.
Por isso que é possível encontrar normas de direito ambiental até mais protetivas no âmbito municipal. Então, você vai encontrar normas no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal, além dessas outras normas regulamentares que são editadas por esses organismos competentes, como nós acabamos de mencionar aqui, o Ministério do Meio Ambiente, o CONAMA, o IBAMA. Tudo bem? Além de outros também. Bom, entendida essa primeira dificuldade e que eu vou te explicar como se situar em todo esse universo, é importante também entender que para tratarmos sobre as normas jurídicas, nós precisamos entender que existe uma organização. E para que essa organização ela ocorra, ela aconteça, a estrutura da lei ela vai ser organizada a partir de alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Quando você entender e pegar uma norma, uma lei, vamos dizer assim, uma lei, então o que é uma lei? Uma lei vai ser um conjunto de atos normativos que tem pelo menos um artigo. Então, vai estar caracterizada como uma lei, ok? E essa lei que vai ter pelo menos um artigo que vai disciplinar uma determinada situação, e eu vou falar um pouco sobre os tipos de legislação também, os tipos de leis que nós temos, nós vamos ter dentro dessa organização os artigos. O que é um artigo? Acompanhe comigo no slide. O artigo é uma unidade básica da lei. Então, como eu disse para vocês, toda lei tem no mínimo um artigo. E o artigo é a forma mais prática de se localizar uma informação dentro da lei, por maior que essa lei seja. Então, pelo menos um artigo aquela lei vai ter que ter. É claro que, na maior parte das vezes, no ordenamento jurídico brasileiro, que nós temos já uma característica que deriva não do common law, né? Nós não derivamos do common law, como os americanos. A nossa Constituição Federal e as nossas normas geralmente são extensas, elas não são sintéticas, elas estão analíticas, então elas vão abordar uma série de coisas, uma série de situações, uma série de exceções para essas situações. Então, o nosso ordenamento jurídico, vamos dizer assim, fala bastante. Então, nós vamos com certeza encontrar mais de um artigo dentro de uma lei. Agora, para manter essa organização, já que nós temos essa tradição, como eu disse para vocês, analítica, extensa, nós vamos ter, após os artigos, nós vamos ter outros tipos de situações e de disposições que vão ajudar nessa organização desta normativa, como o caso dos parágrafos. Então, o que é o parágrafo? O parágrafo, ele vai vir, depois de um artigo, você vai encontrar os parágrafos, os incisos e as alíneas, para organizar todo esse conjunto normativo. O parágrafo, nesse caso, ele vem representado por este símbolo aqui, então acompanhem comigo, por favor, né, com este símbolo. E ele vem seguido de um número. Então, um parágrafo, ele é um desdobramento da norma de um determinado artigo, podendo complementá-la, indicar alguma situação, alguma exceção, dentre outras. Então, ele vai ser indicado por esse símbolo que eu mostrei para vocês e vem seguido, então, de um número. Então, esse vai ser o parágrafo. Ele serve, como nós vimos aqui, para complementar o artigo, indicar alguma exceção. Então, essa é a atribuição do parágrafo. Após os parágrafos, nós podemos ter, dentro de um conjunto normativo, de uma lei, um inciso ou vários incisos. Podemos ter vários parágrafos e vários incisos também. Então, o que é um inciso? O inciso, ele é o desdobramento do artigo ou do parágrafo, isso é bem importante. Então, ele pode ser um desdobramento tanto do artigo quanto do parágrafo. Eles são representados por algarismos romanos, então vai ser fácil você diferenciar. Diferenciar um inciso de um parágrafo, porque no parágrafo você vai ter aquele símbolo que parecem dois S sobrepostos, e aqui no inciso você vai ter, então, ele representado por algarismos romanos. Mas qual que é a diferença de um parágrafo e de um inciso? Nós vimos que o parágrafo ele vai servir para complementar o artigo, para indicar alguma exceção. Já o inciso, ele pode ser um desdobramento, tanto do artigo quanto do parágrafo. Então, pode ser que
o parágrafo, ele vem a trazer uma complementação do artigo e ele precisa de que se estabeleça alguma complementação ou alguma exceção àquele parágrafo. Então, para se referir a ele, nós vamos ter, então, através essa complementação, essa exceção, através dos incisos. Então, a atribuição do inciso, ele pode ser um desdobramento tanto do artigo quanto do parágrafo. Então, conforme o caso. Você vai saber porque ele vai estar disposto na forma de números romanos. E importante dizer que um parágrafo pode ser dividido em incisos, certo? Então, vamos imaginar aqui que exista essa hierarquia entre parágrafos e incisos, ok? Nível de entendimento. Então, um parágrafo pode se dividir em incisos, mas o inciso, ele não pode se dividir em parágrafo. Então, você não vai ver um inciso sendo dividido ali, vindo a ser dividido, a trazer uma complementação, enfim, a partir de parágrafos, ok? Então, essa não é a hierarquia aqui da nossa organização legislativa. A nossa organização normativa, perdão. Bom, além dos incisos, que vão estar representados por números romanos, que podem vir, como nós já falamos aqui, a ser um desdobramento do artigo ou até mesmo do parágrafo, nós podemos ter as alíneas. O que são as alíneas? As alíneas são desdobramentos dos incisos ou até mesmo dos parágrafos. Como eu vou saber se é uma alínea? Porque ela vai estar representada por letra minúscula acompanhada de um parênteses. Então, você vai ver lá A, por exemplo, a linha A, e vai descrever alguma situação, seja para representar o desdobramento ou do parágrafo ou um desdobramento do inciso. Então, são formas que o legislador ele encontrou para organizar melhor esse conjunto de normas, para que nós possamos facilmente localizar essas informações. Isso é muito importante, pessoal. Quando forem ler uma determinada lei, é importante que você leia não apenas o artigo, muitas pessoas acabam incidindo nesse erro. Leem apenas o artigo e não percebem que tinha um desdobramento ou até mesmo uma exceção daquele artigo em um parágrafo, ou a complementação daquele parágrafo em um inciso, ou o desdobramento daquele parágrafo em uma linha, por exemplo. Então é importante que se faça a leitura integral daquele dispositivo, sem esquecer ou relutar para outros parágrafos, incisos ou alíneas que venham a tratar daquele assunto. Porque pode ser que uma exceção àquela norma venha a ser disposta nas formas de organização posteriores daquela lei, através dos parágrafos, dos incisos ou das alíneas. Então, isso é bem importante. Bom, entendendo que existe essa organização, que nós precisamos ser organizados e que deve haver uma observância a essa organização normativa do nosso conjunto de normas, de leis que estejam vigentes, é importante darmos o primeiro exemplo para que você possa colocar em prática esses requisitos técnicos que nós acabamos de explicar. Então, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o artigo da Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela é a norma de maior importância dentro do ordenamento jurídico de um país, porque ela vai estabelecer os requisitos mais básicos da forma de governo, os direitos e garantias fundamentais mais importantes, enfim. E aqui eu trouxe para vocês o artigo que versa sobre a proteção ao meio ambiente, que é o artigo 225. Então, você percebe que o artigo 225 ele traz uma disposição geral acerca do meio ambiente, porém, ele precisa de uma complementação. E essa complementação vai ser ainda disposta em outras situações, para que o artigo 225 fique melhor exemplificado. Então, vamos lá. Então, o artigo 225 vai dizer para nós que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Dentro desse artigo, se nós fôssemos fazer uma análise preliminar agora, você ia perceber que vários dispositivos, inclusive princípios, acabam saindo do artigo 225, mas esse não é o objeto inicial. Então, a gente percebe que
Como nós falamos, os parágrafos vão estar dispostos naquele símbolo tão peculiar que são dois S sobrepostos. Então, aqui nós vamos ter o artigo 225, ele precisava do quê? De uma complementação. Aqui não se trata de uma exceção, sim uma complementação. Ele vai dizer para nós, lá no nosso parágrafo primeiro, que para assegurar a efetividade desse direito, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, é uma incumbência, uma obrigação do poder público. E ele precisa agora ainda de uma complementação ao seu parágrafo primeiro. Essa complementação do seu parágrafo primeiro vai estar disposta no nosso inciso primeiro. Como sabemos que é um inciso? Porque se trata de um número romano. Tudo bem? Então ele coloca ali neste inciso: preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. O artigo 225 ele é extenso e é muito importante que você faça a leitura integral dessa espécie normativa, ok? Bom, agora nós vamos entrar no segundo tópico da nossa aula, que é explicar por que é tão importante falar sobre a Constituição Federal e por que a Constituição Federal ela é a norma suprema do nosso país, porque precisamos observar os dispositivos constitucionais numa análise preliminar. Na verdade, eu preciso então, para tudo isso, para essa explicação, demonstrar aqui a importância e mostrar a importância de uma figura, de um filósofo e de um jurista importante, que tem uma obra que fundamentou a criação de vários sistemas jurídicos, tanto brasileiros como europeus. É o Hans Kelsen. Então, Hans Kelsen, ele, como eu coloquei aqui para vocês, ele é considerado um dos mais importantes e influentes estudiosos do direito. Por que ele é tão importante assim? Porque ele traz para nós a obra A Teoria Pura do Direito, aqui descrita em alemão, Rein Rechtling, que coloca para nós que a acepção que Hans Kelsen tem e que ele passa, então ele traz para o mundo, para colocar e explicar a importância que uma Constituição Federal tem para o seu ordenamento jurídico pátrio, ou seja, para a sua pátria. A teoria do direito, que foi proposta por Hans Kelsen, ela apresentou um verdadeiro divisor de águas na filosofia do direito, em face da maneira com a qual Hans Kelsen, ele propunha um olhar sobre o objeto do direito, né? Esse olhar tinha pressupostos filosóficos da escola neocantiana de Kant, que Hans Kelsen acabava seguindo, segundo o qual o importante era um método para ele, né? Que era o fundamento neopositivista. Para Kelsen, somente com um rigor metodológico poderia se fazer ciência. Por isso, tendo em vista então esse caráter meramente descritivo, o Hans Kelsen ele elegeu as normas jurídicas como sendo seu objeto de estudo, construindo assim uma teoria formal totalmente desvinculada do mundo real, vamos dizer assim, né? do mundo da vida, como ele costumava se referir. Ou seja, Hans Kelsen quis colocar o estudo do direito no campo da ciência, o estudo jurídico no campo da ciência. Então, é dentro desse contexto que eu expliquei para vocês, né, da escola neocantiana, que seguia Kant, do fundamento neopositivista, que acaba surgindo, então, a teoria pura do direito, essa obra lançada por Kelsen, que significa o rompimento com o paradigma dos justnaturalistas, que se explicavam, então, através de direitos naturais, né? Então, por que o direito à vida é um direito importante? Porque é um direito justnaturalista, é um direito em qualquer local, é um direito em qualquer época, é um direito que não precisa ser positivado, que não precisa ser colocado numa norma para que as pessoas obedeçam. Ele diz que não, vamos quebrar esse paradigma justnaturalista. É importante que o direito tenha a sedimentação das suas normas a partir da sua lei suprema. Então, dentro dessa explicação, né, a proposta que ele tinha era a abstração de aspectos morais,
sociológicos e religiosos, até mesmo, inclusive, de aspectos como justiça, que ele considerava relativa, né? E na verdade, se formos pensar bem isso, a justiça ela é um critério relativo, dependendo da localidade onde nós estejamos, dependendo da época em que nós estejamos falando também. Então, dentre outros pontos que ele avaliava, né? Então, ele propunha a discussão meramente vinculada a esse dispositivo de normas jurídicas que fossem emanadas pelo Estado, que é o monismo. Então, ele formou o normativismo kelsciano, preocupado exclusivamente com a lei e as demais normas positivas, com a intenção de purificar a ciência jurídica, tão populada por diversos fatores. Então ele procura e ele consegue, a partir disso, dar personalidade para o direito, investindo-se de caráter próprio, através então das normas. Então a teoria de Kelsen é importante em qualquer tempo, quando nós falamos de direito, e ela é estudada em vários conceitos e em vários países também. Então, essa teoria pura do direito que Kelsen nos traz, ela pretende analisar cientificamente o seu objeto, munida de uma certa pureza, como ele dizia, metódica, né? Ou seja, abstraindo-se desses outros fatores relativos, afastando então a ciência jurídica de qualquer elemento que possa que para ele era caracterizado como estranho, o que faz com que ele consiga reduzi-la então a pura norma, né? A pura norma. Então, desse processo de depuração que ele propunha, ele propugnava o duplo decantamento, consistente na exclusão do mundo da vida e dos aspectos valorativos, restringindo-os ao mundo lógico, que era então a norma jurídica. Então, basicamente, essa é a ideia principal desse livro, A Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen. É claro que é importante dizer também que Hans Kelsen, ele distinguia o mundo do ser próprio das ciências naturais, aqui se abstendo de novo desse justnaturalismo que eu acabei de explicar para vocês, daquilo que ele chamava do dever ser, no qual o direito estava situado. Então, para ele, o direito está situado não no campo do ser, mas no campo do dever ser. É claro que tudo isso que eu estou dizendo para vocês é bem filosófico, é algo que a gente discute durante bastante tempo com o pessoal do primeiro e do segundo ano do direito, mas é importante para você entender a importância que esse livro tem e por que nós nos fundamentamos nessa obra para explicar a importância que uma Constituição Federal tem e para colocá-la, e todos os países que adotam essa mesma posição, grande parte deles, e que justifica a adoção, a colocação de uma Constituição Federal no topo daquela pirâmide que Hans Kelsen acaba trazendo para nós com a sua teoria, ok? Então, ele colocava então que essa dicotomia, né, entre o ser e o dever ser, para ele o mundo da vida ele seria restringido ali por algumas questões de leis de causalidade, enquanto que o mundo do direito ele traria as leis da imputação. Então, a primeira manifestação positiva da norma fundamental que ele acaba colocando para nós, então, através da pirâmide normativa, me explica um pouco melhor. A formulação dessas regras que Kelsen trazia de reconhecimento das normas jurídicas, ela segue-se a aplicação hierarquizada. Então, essa estrutura de um sistema que ele propõe, ele estaria representado por uma pirâmide. Eu já vou trazer a pirâmide na sequência. Uma pirâmide normativa, ou seja, uma pirâmide de normas, tá? Composta pelo vértice da norma fundamental, que seria um recurso lógico, um pressuposto de validade de um sistema hierárquico. Então, essa norma fundamental, ela justificaria e fundamentaria esse sistema hierarquizado.
Então, elas seriam um recurso lógico, pressuposto de validade de um sistema hierárquico, deduzindo-se formalmente a delegação de validade da norma superior. Então, a linhagem formal ascendente ela é fundamental para o reconhecimento e consequente validade da norma jurídica. Essa manifestação positiva dessa norma fundamental que está lá no topo dessa pirâmide, ela estaria materializada por uma Constituição do seu país. É aí que nós chegamos nesse ponto que o Kelsen traz para nós. Então, o conteúdo, aqui já numa abstração mais filosófica, o conteúdo dessa norma fundamental, ela seria meramente formal, sem uma vinculação valorativa ou material, não justificando o ordenamento por critérios outros que não fossem o lógico, tá? Ou seja, podemos dizer então que apesar das críticas, né, que a teoria pura do direito está sujeita, o importante para efeito dessa breve explicação que eu trouxe para vocês, essa breve explicação, é que a forma ela prepondera sobre o conteúdo e o ordenamento jurídico ele seria estruturado de modo lógico, com interferências formais, trazendo então validade para essas normas jurídicas, essas normas jurídicas que sejam emanadas do Estado. Então isso é importante. Por isso que ele desconhece esses critérios justnaturalistas e procura basear a sua teoria a partir de critérios que fossem mais desprendidos de valorações ou de outros elementos, como ele chamava elementos externos, né? Por final, nós podemos dizer que não se pode criticar Kelsen fora do seu tempo, nem o uso que ele fez da sua teoria, mas flutuar sem saber de onde surgiu esse discurso kelsiano é um problema para quem defende posições que desconhece. Por isso eu trouxe para vocês essa breve explicação sobre um breve resumo de uma obra tão complexa, de uma obra tão importante para todos aqueles que se propõem a analisar e veementemente entender o direito através da teoria pura do direito. Então, por fim, eu quero dizer para vocês, e tenho isso em mente, claro que a abordagem de Kelsen como eu disse, é uma abordagem extremamente complexa, mas apenas para que você possa justificar e saber que existe uma justificação, uma justificativa muito plausível e importante para essa fundamentação que vamos dar a seguir. Então, o Kelsen, ele concebe o ordenamento jurídico, por fim aqui, como um sistema hierárquico de normas em que a validade de uma norma pode ser verificada em função da sua conformidade com a norma hierarquicamente superior. Ou seja, ele quer dizer, vamos passar para o próximo agora, aqui. Dentro dessa pirâmide de Kelsen, nós teríamos então a Constituição Federal aqui no topo da pirâmide. É claro que ele fala da norma hipotética fundamental, mas a gente não vai discorrer nesse momento sobre ela. Para aqueles que dominam o aspecto do direito, sabem que existe uma disposição ainda que não foi mencionada nessa aula, mas o meu objetivo aqui não seria discorrer sobre toda a norma de Kelsen, mas apenas mostrar para você que essa pirâmide que nós vamos utilizar e vamos fundamentar nas nossas aulas, ela vem de uma teoria. E uma teoria que é utilizada inclusive por outros países, por outros pensadores. Tudo bem? Então o Kelsen coloca para nós o quê? Por que essas normas estão aqui? Porque elas emanaram do Estado. Foi o Estado é o único detentor que pode trazer essas normas para nós. É o primeiro ponto importante. E aqui ele diz, ele não reconhece um direito que não esteja positivado nas normas. Então dizer, existe um direito à vida porque ele é um critério justnaturalista e não precisamos então necessariamente colocar ele dentro dessa lei para respeitá-lo. Ele diz, se não está na lei, não está no mundo. Ok? Então ele coloca ainda para nós que como critério de validade, que uma lei ela só vai existir se ela estiver fundamentada em outra. Isso é muito importante. Então aqui você poderia colocar para nós as resoluções, elas existiriam porque elas estariam o quê? Fundamentadas nas medidas provisórias, as leis ordinárias, as leis complementares,
assim por diante até chegarmos na Constituição. E que todas essas outras que estão abaixo da Constituição Federal só existem porque a Constituição Federal permite. Isso é importante também, ok? Então elas são critérios de validade e também de sustentação. Então aqui brevemente eu trouxe para nós, para vocês entenderem que é claro que o nosso universo jurídico ele é de fato complexo. Como você pode perceber, existem vários tipos normativos, ou seja, de leis, que podem ser criadas e nós damos nomes a elas. E ainda existem outros atos emanados por poderes competentes que não necessariamente estão dentro dessa nossa pirâmide e que mesmo assim devem ser observados, como as resoluções do CONAMA, como nós falamos, né? Do Ministério do Meio Ambiente, dentre outros. Bom, a Constituição Federal é a lei mais importante do nosso ordenamento jurídico. A nossa Constituição é de 1988, ela conta com 250 artigos, 97 atos das disposições constitucionais transitórias e várias emendas, mais de 100 emendas constitucionais, ok? Além das emendas de revisão também. Ela é uma Constituição extensa, é uma Constituição analítica, ela trata sobre vários pontos e vários direitos dentro dela e que fundamenta a existência dos demais que venham a ser regulamentados, sejam por lei complementar ou por lei ordinária. As leis complementares. Bom, as leis complementares é um tipo de lei específica, então ela deriva um tipo de lei, ela deriva da própria Constituição Federal para regulamentar algum assunto específico e para que ela seja aprovada, então a proposta de uma lei complementar, ela precisa ser aprovada por maioria absoluta do Congresso Nacional, então das casas, ok? Bom, a seguir a gente tem as leis ordinárias. As leis ordinárias, elas são o tipo de norma mais comum, elas são aprovadas nas duas casas legislativas. Quando eu digo nas duas casas, aqui eu estou dizendo da Câmara dos Deputados e do Senado, que são as casas aqui no âmbito federal, né? E a forma de aprovação da lei ordinária, que é essa lei mais comum, ela se dá por maioria simples. Depois ela precisa passar, então, ainda pela sanção ou veto do presidente da República. Então, são as leis ordinárias, que são as mais comuns, como eu disse para vocês. Depois, aqui na nossa pirâmide, a gente tem as medidas provisórias e leis delegadas. A medida provisória, vamos falar um pouquinho sobre ela, então, ela é um recurso exclusivo, né, do presidente da República. Está disposto lá no nosso artigo 62 da Constituição Federal, se você quiser verificar um pouquinho mais sobre ela. Ela tem validade, ela tem então lapso temporal prévio. Já a lei delegada, ela está disposta lá no artigo 59, no nosso inciso 4º e 68 da Constituição Federal. Ela é um ato normativo também de competência do presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo Federal, mas ele precisa de solicitação ali do Congresso Nacional para a edição de uma lei delegada. E aí, por fim, então, temos as resoluções, ok? Bom, era isso que eu queria previamente falar para você. Nosso livro, ele não esmiuça todas essas espécies normativas, eu apenas quis trazer para você a título de conhecimento, para que você saiba que existem vários tipos normativos e diferenças entre elas. Bom, seguindo ainda o nosso ponto sobre a atuação da justiça brasileira e das normas, como nós já falamos das normas, agora nós precisamos entender que existe um aparato judicial que vai receber essas demandas, todas essas demandas que chegam fundamentadas a partir dessas normas. O que é importante você saber aqui, neste primeiro momento? Bom, como você pode perceber, nós temos ali em cinza, no seu slide, a figura do Supremo Tribunal Federal. Eu vou falar um pouquinho sobre ele e a seguir vou traçar apenas alguns comentários gerais acerca de alguns outros. Bom, o Supremo Tribunal Federal, gente, ele é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, tá? E a ele é competente, principalmente e de forma inicial, a guarda da Constituição Federal. Então, ele é o guardião da Constituição Federal. Conforme a disposição que a gente tem sobre o Supremo Tribunal Federal, lá no artigo 102 da própria Constituição Federal.
Quem que faz parte do STF? O STF, ele, em que pese fazer parte da justiça brasileira, os seus membros, eles entram no Supremo Tribunal Federal a partir de indicação política, ok? Ele é composto, então, por 11 ministros. Todos essas pessoas, esses ministros, eles precisam ser, apesar de escolhidos de forma política, eles precisam ser brasileiros natos, ou seja, não podem ser naturalizados. Eles são escolhidos entre cidadãos que tenham mais de 35 e menos de 65 anos de idade. E um requisito importante é que eles precisam ter notável saber jurídico e reputação ilibada, conforme o artigo 101 da Constituição Federal. Eles vão ser nomeados pelo presidente da República, então é o presidente que vai escolher. Só que quem vai aprovar essa escolha do presidente, pela maioria absoluta, é o Senado Federal. Então, o presidente, ele faz uma escolha, uma indicação, e quem faz essa aprovação é o Senado Federal. Também está lá no artigo 101, isso que eu estou dizendo para vocês. Dentre as atribuições do Supremo Tribunal Federal, ele tem algumas atribuições importantes. Como a função dele maior é proteger a Constituição e ser o guardião da Constituição Federal, ele tem algumas competências específicas. Dentre elas, ele julga as ações diretas de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal ou estadual. Então, que são as ADINs, que nós chamamos, e nós vamos falar sobre algumas ADINs, que o seu livro foi atualizado e eu incluí alguns desses julgamentos no teu livro, que falam sobre o Código Florestal. Ele também é competente para analisar a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, e até mesmo a arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da própria Constituição. Além de ser competente também para julgar a extradição solicitada por um Estado estrangeiro. Na área penal ele tem várias atribuições, vou falar apenas algumas para você. Ele tem competência para julgar as infrações penais, ou seja, os crimes cometidos ali comuns pelo presidente da República, pelo vice-presidente e os membros do Congresso Nacional, além de julgar os seus próprios ministros, o Procurador-Geral da República, dentre algumas outras atribuições que estão dispostas no artigo 102, inciso 1º, a linha A e B da Constituição Federal. Ele tem graus de recurso também, que ele é incumbido de julgar, como no recurso ordinário, no habeas corpus, no mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se acabam negando então a decisão através também de um recurso extraordinário, seria competência do Supremo Tribunal Federal também, nas causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida ela contrariar os dispositivos da Constituição. Então, basicamente, ele tem essas atribuições de julgar esses crimes comuns para essas determinadas pessoas que eu mencionei para vocês, mas no sentido geral, o Supremo Tribunal Federal, como a atribuição principal dele é defender a Constituição Federal, qualquer norma que venha a possivelmente estar ferindo a Constituição Federal, estar contrária à Constituição Federal, vai ser analisada a partir desses pressupostos pelo Supremo Tribunal Federal, que tem o poder, portanto, através de sua decisão, de notificar o Senado para que tire aquela norma de validade, se ela for assim, então, julgada como sendo inconstitucional. Esses graus de recurso que eu falei para vocês também é atribuição do Supremo Tribunal Federal, mas já entrando mais no aspecto processual, do direito processual, não tão interessante nesse momento para você. Então, nós podemos dizer que, contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso. Nós não temos para quem recorrer. Veja só, nessa tabela que você tem lá. Se nós estivermos falando de um crime comum ambiental, por exemplo, que vai estar tramitando ali no âmbito do STJ, ou do Tribunal de Justiça, ou do Tribunal Regional Federal, nós vamos ter como recurso, vamos dizer assim, se estivermos no Tribunal de Justiça, o STJ, então o Superior Tribunal de Justiça. Se precisarmos ainda de um recurso dentro dessas atribuições que o Supremo Tribunal Federal ele pode reconhecer,
porque existe uma série de situações que precisam ser analisadas para que o Supremo Tribunal Federal ele possa efetivamente conhecer desse recurso. Então, se nós estivermos falando de uma possibilidade de recorrer do STJ, nós só poderíamos recorrer para o STF. E após o STF, nós não temos outra, é o órgão de cúpula, por isso dizer, do Poder Judiciário, nós não temos a quem recorrer, ok? Então, eu trouxe para vocês aqui apenas o esquema da Justiça Brasileira, para você entender que nós temos, então, aqui os juízes de direito, lá falando no primeiro quadro do lado esquerdo, os juízes de direito, que são os juízes, então, de primeiro grau, que vão analisar essas demandas, no âmbito do Tribunal de Justiça. Depois temos o Superior Tribunal de Justiça, temos o Tribunal Regional Federal, os juízes federais. Na segunda coluna, em laranja, temos o Tribunal Superior do Trabalho, que vai julgar aqui, pessoal, causas relativas ao direito do trabalho. Então, aqui nós não estaremos falando da Justiça, do Tribunal de Justiça Comum, mas sim do Tribunal Superior do Trabalho. Inicialmente, essa demanda ela vai surgir não no Tribunal Superior do Trabalho, mas no Tribunal Regional do Trabalho, a qual teremos os juízes do trabalho aqui atuando. Temos também o Tribunal Superior Eleitoral. Aqui dentro dessa demanda temos os juízes eleitorais e o Tribunal Regional Eleitoral. E também para as causas militares temos os juízes militares, o Tribunal Militar e o Superior Tribunal Militar. Então, como você pode ver, nesses quatro tribunais superiores que nós temos, todos eles caberiam, em tese, porque uma série de requisitos precisam ser avaliados, de recursos dentro dessa situação que eu expliquei para vocês, para o Supremo Tribunal Federal. Ok? Por isso ele é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Então, pessoal, é claro que se nós estivermos falando de uma situação que versa sobre o direito do trabalho, jamais essa situação que versa sobre o direito do trabalho vai estar tramitando num Tribunal Regional Eleitoral ou então no Tribunal de Justiça. Eu faço essa colocação porque algumas vezes as pessoas acabam confundindo, dizendo no âmbito da Justiça do Trabalho não se trata sobre crimes de estupro. Claro que não. Isso vai acontecer no âmbito do Tribunal de Justiça, porque não é da competência da Justiça do Trabalho trabalhar com essas questões, ok? E assim por diante dentro dessas atribuições colocadas aqui, sem descer a tantos detalhes no nosso esquema da Justiça Brasileira, ok? Apenas para que você saiba orientar até mesmo o seu cliente, acaso, como gestor ambiental, acaso essa demanda ela tenha prosseguimento judicial, para que você pelo menos conheça e saiba aonde essa demanda ela vai estar ocorrendo, ok? Quais são os caminhos que ela vai seguir e entendendo dentro dessa ótica a importância que o Supremo Tribunal Federal tem. Bom, seguindo ainda, nós temos aqui, vamos falar um pouquinho sobre a legislação ambiental. Pessoal, às vezes aparece aqui, sumiu. Vamos seguir. Bom, a legislação ambiental. Então, para tratarmos do direito ambiental, como eu coloquei para vocês aqui, nós não falamos de toda e qualquer atividade humana, mas daquelas atividades que afetam a água, as águas, a fauna, as florestas, o solo e o ar em especial. Então veja que as leis ambientais elas são voltadas para aspectos específicos, como a proteção a florestas, recursos hídricos, entre outros. Então isso é importante dizermos. Do que nós estamos falando? Agora, nós passamos a entender um pouquinho melhor sobre essa norma suprema do nosso país, que é a Constituição Federal. Por que ela é tão importante? Eu sempre demoro muito tempo para falar com vocês aqui sobre esse ponto, porque ele é um ponto primordial. É onde você vai começar a construir o teu conhecimento jurídico. Precisa ser a partir da Constituição Federal, porque ela é a norma mais importante de um país, ok? E no nosso caso, a nossa Constituição de 88 do nosso país. É importante que você saiba que nós tivemos 7, há alguns que entendem que nós tivemos 8 Constituições Federais. Já vou explicar por quê. Mas em tese são 7. A primeira Constituição que nós temos brasileira foi a de 1824. Então foi a primeira Constituição brasileira.
No âmbito ambiental, nós não tínhamos um relato sobre o tema ambiental nessa época. E o Brasil, ele era exportador de produtos agrícolas e minerais, então não tinha uma proteção ambiental, ok? Bom, dentro desse ponto, seguiram várias constituições federais brasileiras até que nós chegássemos, então, na verdade, 6 após a primeira, a chamada Constituição Verde. A nossa Constituição, ela é uma Constituição que traz o meio ambiente como um aspecto primordial e de extrema importância. Então, nós temos aqui que o Estado Democrático Social de Direito Ambiental, ele foi instituído por alguns países, como Portugal, em 1976, com a Constituição de 76, a Espanha com a Constituição de 1978, e estas duas influenciaram a elaboração direta da nossa Constituição de 1988, chamadas de Constituições Verdes. É uma pena que aqui eu não tenha tempo de nós comentarmos sobre o constitucionalismo latino-americano e a importância da Pachamama e dos nossos vizinhos, dos países vizinhos, em termos de proteção ambiental, que são exemplo mundial quando falamos de constituições verdes, ok? Bom, mas vamos seguir. A nossa ordem constitucional brasileira e meio ambiente. Então, eu trouxe aqui para vocês as constituições no Brasil e no mundo, que versam, e a nossa específica, os aspectos que versam sobre o meio ambiente. Então, nós temos lá as constituições do Brasil e no mundo. A mais antiga é a Constituição Americana, de 1978. Aqui é um direito que deriva do Common Law. A Constituição Federal Americana, ela tem poucos artigos, poucos incisos. Ela é uma Constituição extremamente sintética, porque é da tradição dos americanos que as situações e as questões elas sejam resolvidas no âmbito dos seus órgãos judiciais, que acabam, então, repetindo precedentes e que fazem com que o direito deles seja um tanto quanto diferente do nosso nesse aspecto, né? A mais recente seria, então, de Kosovo, de 2008, e ali no âmbito ainda americano eu coloquei para vocês que eles têm uma Constituição, 27 emendas em 229 anos. O Brasil são 7 constituições, aqui pessoal são mais de 100 emendas já, tá? Tá desatualizado aqui porque o Brasil é um dos países que mais gosta de emendar a Constituição. Então nós temos mais de 99 emendas, mas aqui ele dispõe como 99, né, nos últimos 30 anos. Então veja só, em 229 anos os americanos produziram 27 emendas. Os brasileiros, em 30 anos, produziram mais de 100 emendas, tá bom? Bom, do âmbito brasileiro, eu trouxe aqui para nós a primeira Constituição, 1824, se deu, então, após a independência de Portugal. 1891, a segunda Constituição, então a primeira, tida como a primeira Constituição republicana, que marcou, então, uma mudança no regime político e nas próprias práticas jurídicas do Brasil. Em 1934, ela instituiu o voto secreto e o direito das mulheres de votarem, além de criar, então, o Ministério Público e o próprio Tribunal de Contas. A Constituição de 1937, aqui na nossa Constituição de 37, ela criou, então, o Estado Novo, na ditadura de Getúlio Vargas, limitando a atuação dos poderes legislativo e judiciário e fortalecendo o regime. Em 1946, marcou então a redemocratização após a Segunda Guerra Mundial, reintroduzindo as eleições diretas para a presidência, que seria então o cargo executivo, e o legislativo. Em 1967, nós tivemos então consolidado o golpe de Estado de 1964, dando mais poderes à União e à presidência, além de restringir os direitos e garantias fundamentais. Por que aqui nós temos 7 constituições com a última de 1988? Mas eu preciso dizer para vocês que em 1969, então nós tivemos aqui, foi uma emenda constitucional em 1969, na verdade no dia 17 de outubro de 1969, que incorporou
os atos institucionais pela junta de governo provisório. Então, alguns dizem que ela mudou tanto a característica da Constituição de 67 que acabou se criando uma nova Constituição com essa emenda constitucional de 1969. Então, há aqueles que entendem que 1969 não foi uma emenda, mas uma própria Constituição, ok? Então, entendido essa observação, importante mencionarmos, então, a nossa última Constituição. É essa que está vigente hoje, 1988, que é a Constituição atual do Brasil. Ela marca a redemocratização do país após 21 anos de ditadura militar. Ela é uma Constituição humanista, foi elaborada com foco de evitar abusos de poder do Estado e na garantia dos direitos sociais aos brasileiros. Eu preciso dizer aqui para vocês que isso é uma colocação pessoal, espero que você tenha, se não chegou a essa conclusão também, fique à vontade, mas a nossa Constituição ela é uma Constituição excelente, ela é uma Constituição garantista, ela é uma Constituição precavida em questão de abuso de poder, é uma Constituição que trata sobre os direitos fundamentais, é uma Constituição que trata sobre o meio ambiente, é uma Constituição que fala sobre criança e adolescente, é uma Constituição que fala sobre tantos aspectos. E ela não necessita ser mudada, ela não necessita de criação de uma outra Constituição. O professor Zumar Fachin costumava dizer em suas aulas que todas as vezes que se deparavam com a existência de uma nova Constituição, era necessário se observar a anterior. Ela era uma Constituição garantista ou era uma Constituição que provinha da ditadura, que trazia requisitos autoritários? A nossa Constituição é uma Constituição garantista. Se tivermos uma próxima, para mudar o quê? O que teremos? Então, ainda é a reflexão que eu deixo para vocês nessa breve aula de direito constitucional que nós tivemos agora, ok? Bom, essas são as constituições federais brasileiras e aí nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa de 88, tão importante, que vai fundamentar tantos assuntos ali relacionados ao direito ambiental. Então, vamos começar. Bom, pessoal, então, dando sequência, nós estamos falamos sobre as Constituições Federais e agora vamos falar sobre a Constituição Federal Brasileira. A Constituição de 1988 foi o primeiro texto com capítulo próprio com regras sobre o meio ambiente. Então, as concepções éticas ambientais na Constituição Federal de 1988, elas tiveram um escopo antropocêntrico, com mitigadas doses de biocentrismo e ecocentrismo, o que atenua, então, esse dialeticismo constitucional. O texto mais importante acerca da abordagem constitucional do meio ambiente é o artigo 225, a qual nós já fizemos leitura. É um artigo que enfatiza, primeiro, o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito tanto das presentes quanto das futuras gerações, de incumbência do poder público e da coletividade. Se diz aqui que existe um diálogo intergeracional, na qual há uma preocupação de proteção das gerações atuais para com as gerações futuras que possam usufruir desse meio ambiente. Bom, com relação ao direito intertemporal ambiental, eu peço licença e convido você a fazer a leitura deste dispositivo comigo. Então, a aplicabilidade da nova lei ambiental no tempo, normalmente no que concerne a situações consolidadas ou em execução ambiental. A lei nova não pode retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Bom, ele está querendo dizer aqui o seguinte, que como ficou a situação, por exemplo, vamos falar do nosso dispositivo mais recente de expressão, que foi o nosso Código Florestal, que o anterior era de 65 e o atual de 2012, com relação à retroatividade da lei. Então, é importante dizer que a lei nova, então o novo Código Florestal, ele não podia voltar para pegar situações que já tinham se consolidado. Ou seja,
Vamos dar o seguinte exemplo. Surge uma lei A, que disciplina sobre corte de árvores em determinadas situações, a qual a lei anterior não disciplinava. É possível estabelecer uma punição daquilo que foi acometido naquela situação, que não era crime perante a legislação aplicável? Não. É isso que quer dizer. Agora, não quer dizer que, a partir daquele momento, e decorrido então o período que nós chamamos de vacatio legis, que é o período a qual a lei ela fica à disposição para que a sociedade a conheça antes dela efetivamente entrar em vigor, que se estabeleça um tempo, um prazo para que a partir dali as pessoas que incidirem naquela situação, naquela conduta, possam sim ser responsabilizadas, ok? Então isso precisa ficar bem claro. Eu trouxe um problema para a gente avaliar aqui. O nosso problema diz: quando a reserva florestal legal foi majorada de 50% para 80% na Amazônia Legal. Então, nós tínhamos a reserva legal anterior de 50%, houve um aumento de 80% na Amazônia Legal. Então, aqui nós tivemos a MP 2166-67/2001, na qual os proprietários rurais que desmataram 50% se recusaram a majorar a limitação ao direito de propriedade, alegando o direito adquirido. Ou seja, houve essa ação na qual esses proprietários diziam, então, eles se recusavam a estabelecer uma proteção majorada, porque eles tinham desmatado, então, esses 50%, e dizendo que havia uma limitação do seu direito de propriedade se obedecessem, então, à nova legislação e alegavam um direito adquirido, ou seja, é um direito que já se consolidou, já é um direito meu. E aí, como resolver a situação? Gente, importante dizer que aí o STJ se manifestou. Ele disse: inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é ineficaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados, as gerações futuras, carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome. Então, as normas editadas com o corpo de defender o meio ambiente, por serem de ordem pública, têm aplicação imediata. Então, é possível? Não é possível alegar direito adquirido nessas situações, tudo bem? Obedecendo a esses pontos que eu falei para vocês. Agora nós passamos a entrar, então, no segundo momento da nossa aula, o momento ao qual nós falamos sobre os princípios do direito ambiental. Para que falar sobre os princípios do direito ambiental? É importante conhecer os princípios do direito ambiental, porque é com base nos princípios, muitas vezes, que alguns casos são solucionados. Os princípios, eles servem para orientar o legislador e o aplicador da norma. Então, portanto, eles têm uma grande representatividade, uma grande importância para nós do direito ambiental. Então, no direito ambiental, os princípios auxiliam o aplicador, pois os textos são esparsos e inúmeros, como nós falamos. Então, por meio dos princípios, se organizam as regras existentes. Importante dizer que o direito ambiental ele é autônomo e ele tem princípios próprios. Então, alguns princípios que são reconhecidos em outras áreas jurídicas, pode ser que não tenham aplicação aqui no direito ambiental, ok? Vamos falar sobre o primeiro princípio. Eu selecionei alguns, claro que não todos, são vários princípios, mas alguns dos mais importantes para nós falarmos aqui na nossa aula hoje. O primeiro que eu trouxe foi o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental. Puxa vida, esse princípio tem base na Constituição Federal, no nosso artigo 225, que nós já falamos tantas vezes. Mas o que seria meio ambiente ecologicamente equilibrado? O que nós podemos dizer como um meio ambiente ecologicamente equilibrado? Aquele meio ambiente então, que suporta, que obedece, aquela capacidade de suporte do planeta. É aquele ambiente que permite o próprio desenvolvimento do conceito de desenvolvimento sustentável. Bom, o segundo princípio que nós vamos falar é sobre o princípio da prevenção. O que significa prevenir? Por que ele é tão importante? Bom, prevenir significa agir antecipadamente. E essa também é a tendência desse princípio.
É mais eficiente e barato prevenir danos ambientais do que efetivamente reparar esses possíveis danos que possam vir a acontecer. Então, por isso nós falamos que como reparar depois, né, a extinção de uma espécie da flora ou da fauna? Como fazer isso? Isso é possível de ser feito? Não, não é possível de ser feito. Então, como não é possível de ser feito, aí é importante que se obedeça, então, esse princípio da prevenção. Então, é preciso que o ente ambiental ele faça o poluidor reduzir ou eliminar os danos ambientais, pois estes normalmente são irreversíveis em espécie. Então, esse princípio, ele trabalha, o princípio da prevenção, gente, é importante dizer, ele trabalha com aquele risco conhecido, ele é o risco certo. Então, porque já há uma base científica, uma vez que o empreendimento ele é amplamente conhecido, então aqui existe aquele risco conhecido, como nós falamos. Bom, uma outra pergunta que se faz com relação ao princípio da prevenção: como recuperar um lençol freático que abastece toda uma cidade após a sua contaminação por uma substância tóxica? Isso é possível? Então, por isso nós prevenimos, ok? Como eu disse para vocês, então ele é o risco conhecido, isso é bem importante de ficar evidente. Então, seria aquele identificado por meio de pesquisas, informações ambientais ou porque já havia um precedente, resultado de intervenções anteriormente realizadas. Citamos o caso da exploração das atividades de mineração. Já se conhece, né, quais são os possíveis danos que podem ocorrer, já se sabe quais são as medidas que devem ser tomadas para que desastres ambientais não aconteçam. Chamamos de desastres ambientais, apesar de existir uma grande crítica com relação a isso e a qual eu me incluo nela também, ok? Então esse é o princípio da prevenção, certo? Então lembre-se que o princípio da prevenção é esse risco conhecido. Existe toda uma discussão com base no princípio da prevenção, tão desenvolvido na teoria alemã, mas aqui nós só vamos falar de alguns pontos. Bom, com relação ainda ao princípio da prevenção, nós vamos falar aqui que são instrumentos de prevenção importantes que positivam esse princípio para nós a partir de algumas situações. Então, seriam elas: o EIA-RIMA, que é o estudo prévio de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, eles são positivações desse princípio da prevenção. Eles servem justamente para se avaliar, para se terem provas, para se terem documentos, quais são os possíveis danos que podem acontecer. Eles trabalham tanto no aspecto preventivo quanto no aspecto repressivo, aqui na positivação do EIA-RIMA. Lembrando que o rol é obrigatório para a elaboração do EIA-RIMA, ele é exemplificativo, não taxativo, ok? Licenciamento ambiental, então licenciamento ambiental de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, a licença prévia, licença de instalação e licença de operação também são instrumentos. As próprias auditorias ambientais, tão faladas na nossa disciplina de Fundamentos de Gestão Ambiental, podem ser públicas ou privadas. E o próprio poder de polícia, então o exercício do poder de polícia ambiental para fiscalização e controle de técnicas, métodos, substâncias que são risco para a vida, para a qualidade da vida e para o próprio meio ambiente também, é a efetivação do princípio da prevenção. Bom, agora o segundo é o princípio da precaução. As pessoas geralmente confundem o princípio da prevenção com o princípio da precaução. Então é importante que não se trace essas excludentes, essas diferenciações, se trace. Então aqui no princípio da precaução, o que é o princípio da precaução? Então nós podemos dizer o seguinte, para explicar o princípio da precaução: se um determinado empreendimento ele puder causar danos ambientais, mas se existe uma certa incerteza científica quanto a esses efetivos danos e a própria extensão que esses danos podem ter. Mas há uma base científica razoável, fundada em um juízo de probabilidade não remoto do potencial da sua ocorrência. O empreendedor ele tem que ser compelido aqui a adotar medidas de precaução para elidir ou reduzir os riscos ambientais para a população. Por quê? Se fala aqui, gente, que na dúvida
se decide em favor do meio ambiente. Essa expressão que nós utilizamos no latim significa in dubio pro natura. Então, aqui há um risco incerto ou duvidoso, ok? Então, quando a gente fala do princípio da prevenção, é um risco certo. Aqui é um risco incerto ou duvidoso. Nós não sabemos necessariamente o que pode realmente acontecer. Então, existe uma incerteza científica, sem previsão de impactos futuros. A precaução é um passo adiante na evolução do direito ambiental. Então, quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não poderá ser utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Aqui ele quer dizer o seguinte: quando se há ausência ou dúvidas plausíveis, melhor que não se faça. Melhor que não se desempenhe aquela atividade, ok? Então aqui a gente trabalha com incerteza. Como trabalhamos com incerteza, se decide em favor do meio ambiente. Aí eu trouxe um exemplo para nós, né? Um exemplo que vai contra, infelizmente, aquilo que eu acabei de dizer para vocês, que deveria então ter sido decidido com base no não vamos permitir a existência dessa atividade. Bom, que caso é esse? Nós citamos aqui o plantio de organismos geneticamente modificados, que são os OGMs. Não há estudos conclusivos. Preciso dizer isso, que não há estudos conclusivos, mas se você fizer uma busca rápida, científica, séria, você vai encontrar vários pesquisadores sérios que atribuem malformações congênitas, vários problemas de saúde aos organismos geneticamente modificados, ok? Porém, para a doutrina se diz que não há estudos conclusivos sobre as consequências do OGMs para a saúde humana e para o próprio meio ambiente. E como tal, faz-se uma necessária observância ao tal princípio. Então, como é que foi liberado, né, os organismos geneticamente modificados pela lei, se não me engano, de 2001? Na dúvida, como eu disse para vocês, é melhor que não se façam intervenções. Porém, aqui fica essa reflexão com relação aos OGMs que deveriam ter obedecido o princípio da precaução, ok? Adiante ainda, aqui eu trouxe para vocês, gente, um videozinho, tem um link aqui, olha. É bem interessante, eu gostaria que você assistisse, tá? Para não confundir a prevenção com a precaução. Lembrando que quando a gente fala da prevenção, é aquele risco conhecido, é o risco certo. No princípio da precaução, a gente não sabe. Trabalhamos com uma certeza científica, ok? Seguindo. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o princípio do poluidor-pagador. O que vem a ser esse princípio do poluidor-pagador? O princípio surgiu em 1972, na Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Ele busca impor ao poluidor o ônus de arcar com os custos de medida de recuperação ambiental. Então, toda poluição gera um custo ambiental para a sociedade. Ele consiste no dever do poluidor pagar por esse custo ambiental, seja de forma preventiva, seja de forma reparadora. Esse princípio do poluidor-pagador, gente, não confundam, por favor. Algumas pessoas confundem, e aqui até algumas pegadinhas de concurso que colocam que o princípio do poluidor-pagador é o direito que o poluidor tem de poluir e depois pagar, ou é o fato de quando há um dano e há uma poluição, e aí é o dever que ele tem de arcar com isso. Gente, não é isso. Tudo bem? Que como nós falamos, esse não é o objetivo. Aqui o princípio ele quer dizer o seguinte, tá? Que isso fique bem claro para você. O poluidor ele tem que responder, gente, pelos custos sociais da degradação causada por sua atividade, ok? Então ele tem que agregar a esse valor no custo produtivo da atividade. Então, esse próprio dano que ele gera, ele precisa agregar esse valor já no custo da atividade, para evitar que ele acabe, então, privatizando os lucros e se socialize o prejuízo.
Então aqui ele precisa ter em mente esse custo ambiental que ele causa e internalizar esse custo de forma preventiva e repressiva, para que ele não torne isso depois um agente de socialização. Então, que ele socialize esse prejuízo e apenas fique com o lucro. Tudo bem? Então, isso é um princípio interessante também, é um princípio bem importante. Ainda com relação ao princípio do poluidor-pagador. Então, o pagamento pelo poluidor, ele dá o direito de poluir quando ele tem essa abordagem de arcar com esses danos que já aconteceram, vamos dizer assim. Bom, existem 2 pontos que precisam ser abordados. Primeiro, com base nessa afirmação, o pagamento pelo poluidor lhe dá direito de poluir? Não. Então, primeiro, existem a fixação de tarifas ou preços e a exigência de investimentos na prevenção do uso de um recurso natural que ele precisa fazer. E segundo, existe aquilo que a gente chama de responsabilização residual ou integral do poluidor. Ou seja, ele responde pelos danos que ele vier a causar. É importante que ele previna esses danos no uso desse recurso natural e, se acaso eles vierem a acontecer, há essa responsabilização do poluidor, seja ela residual ou então integral. Tá? A fundamentação está na própria Constituição Federal. Ainda com relação ao princípio do poluidor-pagador, eu trouxe para nós o artigo 225, no nosso parágrafo 3º, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente vão sujeitar os infratores, que sejam pessoa física ou jurídica, sanção penal e administrativa, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Ou seja, a obrigação que ele tem de reparar os danos causados, ela vai ser sempre existente, independentemente dele responder pela sanção penal ou administrativa. Vamos dar o exemplo. No caso da Vale do Rio Doce, na última tragédia. Vamos falar do caso de Mariana e Brumadinho. Existiu uma obrigação de reparar aqueles danos, ou pelo menos o mais próximo possível, e ainda houveram sanções penais e até administrativas. Então, elas não são excludentes, ok? A Lei 6.938/81, lá no nosso artigo 4º, inciso 7º, ela diz que há imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados. Então, isso é bem importante dizer, é uma atribuição do princípio do poluidor-pagador, ok? Então, ele precisa responder por esses danos e isso não significa que há uma excludente da abordagem preventiva e ou na própria existência do dano, há uma obrigação principal aqui de reparar esses danos causados, de recuperar, então, e ou indenizar esses danos causados, não excluindo também as sanções que podem ser penais ou administrativas, nem até mesmo cíveis. Agora a gente fala de um outro ponto, que é o caso do usuário pagador. Então, aqui no usuário pagador, que é diferente do poluidor pagador, a gente está falando que as pessoas que elas utilizem, então, os recursos naturais, aqui no usuário pagador, eles têm que pagar pela sua utilização, mesmo que não haja uma poluição. Como exemplo, a gente pode dizer que é o valor, que é a cobrança do uso da água. Então, ele está dizendo assim, olha, todo mundo que utilizar, né, um recurso natural, mesmo que não esteja poluindo, precisa pagar. Por que isso acontece? É bem interessante explicar esse ponto para vocês. O princípio do usuário pagador, ele também está previsto lá na Lei 6.938/81 como um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, quando ele traz essa imposição ao usuário para ele contribuir com a utilização dos recursos naturais com fins econômicos. Bom, a valoração econômica dos recursos naturais, evitando aquilo que a gente chama de custo zero, que é a ausência de cobrança pela utilização, ela existe porque o custo zero, ele conduz a uma hiperexploração do bem ambiental. Então, se cobra pelo uso da água para justamente não existir essa hiperexploração desse bem ambiental. Então, é uma
positivação do princípio do usuário pagador, aquele que utiliza o recurso natural deve pagar, ok? Para agir nesse aspecto de prevenção de superutilização, ok? Bom, agora a gente fala de um outro ponto, que é o princípio do protetor recebedor. Então, aqui o princípio do protetor recebedor, ele diz que é necessário a criação de benefícios em favor daqueles que protegem o meio ambiente. Então, aqui, todos aqueles que de uma forma ou de outra trariam essa proteção ao meio ambiente, eles deveriam, então, receber um benefício, né? Ou seja, é uma forma de fomentar e premiar essas próprias iniciativas que algumas pessoas acabam desenvolvendo. Então, ele é um princípio recente, ele foi positivado na Lei 2.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ele concede benefícios econômicos, fiscais ou tributários para os agentes que optam por medidas de proteção ao meio ambiente. Então, a gente tem como exemplo aqui também a própria servidão ambiental, na qual parte da propriedade... Opa, não sei, gente, às vezes como tirar esse cantinho do meu... Ai, agora saiu. Então, a servidão ambiental, então parte da propriedade acaba se estabelecendo essa servidão ambiental como uma parte da propriedade para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, beneficiando com isenção de imposto territorial rural, que é o ITR, sobre a área da servidão. A servidão ela pode se dar por um tempo ou ela pode ser vitalícia, tá? E dá para se... Lá na prática, né? Vamos falar assim, dá para se ganhar dinheiro com a servidão, aqueles que a instituem. Então, ela traz benefícios econômicos, sim, para aquele que a possui, ok? Sem entrar necessariamente nesse mérito. Bom, o sétimo princípio da função socioambiental da propriedade. Esse princípio, ele é um princípio bem interessante. Um dos requisitos para que o proprietário rural ele alcance essa função social é o respeito à legislação ambiental, conforme o artigo 186, inciso 2º da Constituição Federal, bem como a propriedade urbana, porque o plano diretor ele tem que necessariamente considerar a preservação ambiental. Então, é exemplo da instituição de áreas verdes. Então, a gente está falando aqui respeitar a legislação, é o primeiro que a gente tem, e preservar. Então, é isso que significa a função socioambiental da propriedade. Então, eu trouxe para vocês ainda que existe, né, a diferença de função social da propriedade, da propriedade rural para a urbana? Existe, sim. Então, cada uma vai ser estabelecida de acordo com o critério. Na urbana, o que é ter função social? É aquela que cumpre a sua função social quando ela atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade que se expressam no próprio plano diretor. Em regra, o plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Tudo bem? Está aqui no Estatuto da Cidade, na lei que é de 2001. E na rural? Na rural, está sedimentado no artigo 186, que diz que a função social é cumprida quando a propriedade rural ele atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos, os seguintes requisitos. Ele tem o aproveitamento racional e adequado da propriedade. Segundo, então lembrando que ele é simultâneo, tá? Esses critérios. Tem a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Observe as disposições que regulam as relações de trabalho. Isso é bem interessante também, porque de nada adianta, então, uma propriedade que tenha esse aproveitamento racional, adequado dos recursos, que utilize de forma adequada os recursos naturais disponíveis lá naquela propriedade. Se ela explora, por exemplo, o trabalho escravo, né, o análogo à condição de escravo. Então, aqui também é importante se observar essas disposições. E o quarto, a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, outra preocupação aqui do trabalhador também,
ok? Então, existe diferença entre o critério da função social rural para a urbana, como nós vimos aqui descritos no artigo 182 e 186. Bom, agora a gente vai falar do oitavo princípio, que é aquele que estabelece, então, a vedação, né, o princípio da proibição ao retrocesso ecológico ou da vedação ao retrocesso ecológico, que diz para nós que é defeso o recuo dos patamares legais de proteção ambiental, ou seja, proibido, salvo temporariamente em situações que sejam de calamidade, calamitosas. Então, esse princípio ele não permite que se recue para níveis de proteção ambiental inferiores. O que se pretende é a proteção contra retrocessos e flexibilizações na lei ambiental, algo que nós vimos ultimamente acontecer, né? Principalmente no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, algumas tentativas nesse sentido. Então, há uma proibição aqui com relação a esse princípio. Bom, aí eu trouxe para a gente falar um pouquinho sobre uma fonte aqui do Planeta Verde. Se vocês puderem, sigam aos congressos do Planeta Verde, são dos mais importantes em termos de direito ambiental, que trata a Constituição do Equador. Então, a Constituição do Equador, ele prevê a natureza como sujeito de direitos, isso é muito interessante. Então, a Constituição, ela valoriza as raízes ancestrais do povo, que é o que eles chamam, então, da Pachamama, que é a própria natureza. E a Constituição deles, de 2008, ela reconhece o direito da natureza, previsto lá no capítulo 7º, no artigo 71 e seguintes da Constituição. Então, o direito constitucional equatoriano, ele considera o meio ambiente como o eixo que rege as funções sociais e econômicas. O crescente temor pela saturação da capacidade de carga do planeta, principalmente o aspecto climático, suscitou perguntas sobre os limites necessários para garantir o bem-estar do ser humano. O bom viver surge como ordem ou limite do desenvolvimento, assim como uma reivindicação por parte dos grupos socialmente postergados que valorizam suas raízes ancestrais. Então, aqui ele trata da importância que a Constituição do Equador ela traz para o próprio meio ambiente e da colocação como uma figura de destaque importante, tanto para o aspecto econômico quanto para o aspecto social. Bom, aí eu trouxe para gente, para que vocês possam assistir nesse link que eu disponibilizei, qual o papel da lei, né, avaliando o desmatamento da Amazônia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Amazônia com uma convidada especial, a professora Amanda, que vai falar sobre desenvolvimento sustentável e a Amazônia. Então, para você entender um pouco melhor qual é o papel da Amazônia, porque é tão importante a preservação da mesma. Trouxe para você também entender um pouquinho aqui sobre o rio voador, o papel que a floresta traz, o que é esse rio voador e o papel da floresta amazônica. Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado da nossa primeira aula. Hoje nós falamos, então, sobre a Constituição e os princípios do direito ambiental, que são pontos, então, do nosso capítulo 2, do livro de legislação ambiental, e eu espero te encontrar na nossa próxima aula. Te desejo bons estudos e até a próxima!